Jornal da Cidade. Entrevista. Elas causam medo e espanto para a grande maioria das pessoas. Seus unidos podem ser ouvidos de longe quando estão em enxame. Sim, estou falando delas, as abelhas. Você sabia que existem abelhas que não têm ferrão? E sabia que existem pessoas que se dedicam a criar esse tipo de abelha? Para falar sobre o assunto, iremos conversar agora com meliponicultor Fernando Zucato. Ele está ao vivo nos nossos estúdios e vai falar para a gente sobre o assunto. Bom dia, Fernando. Bem-vindo. Bom dia, muito obrigado a todos os ouvintes. Agradeço pela oportunidade de estar podendo falar sobre as abelhas aqui com vocês. Fernando, conta pra gente de onde veio essa paixão por abelhas e como que é o seu trabalho. Quantos enxames você tem e onde essas abelhas ficam? Eu comecei a criar as abelhas através de um amigo meu que já mexia com meliponicultura, o Juliano. E assim, através dele começou a me incentivar a ter a criação em casa. E por elas não apresentar risco de não obter ferrão, eu acabei que gostando da ideia, da iniciativa, e a partir daí comecei a colocar na minha casa, no quintal. Hoje em dia tem uma quantidade de cerca de 30, 40 enxames em casa, todas elas sem ferrão, que não apresenta risco nenhum, nem para mim, nem para a vizinhança. E é um hobby assim, é muito gratificante, porque além de agregar muito na vida da gente, a gente pode estar passando esse conhecimento para frente, ajudando as abelhas aí a ter a ter mais lugares para morar, para ter onde ficar também. Certo. Fernando, existem muitos tipos de abelhas sem ferrão? Além do ferrão, quais a diferença entre as abelhas com e sem ferrão? Então, só aqui no Brasil, existe cerca de 300 espécies de abelhas sem ferrão, todas elas nativas daqui mesmo. E cada região tem assim as suas espécies determinadas. E uma das diferenças das abelhas sem ferrão para a que tem ferrão, a Apis mellifera, é que assim, elas não apresentam risco, né? Elas não precisam ter um lugar distante da área urbana, da cidade, para ter a criação delas. Não precisa também usar aquele macacão que o apicultor geralmente usa para estar fazendo o seu manejo lá com as apis. E, além de tudo, é um hobby que une família também. Criança, o pai, a mãe, qualquer pessoa pode estar mexendo com elas. As crianças não têm medo, Fernando? Geralmente elas têm, no começo, porque é a primeira impressão que a abelha passa que ela vai picar. Vai ferroar, né? Ou ferroar. E que a abelha faz mel, né? Ninguém assim, tem a consciência que o mel é apenas um alimento a mais para a gente e o alimento para as abelhas, né? A importância delas vai muito além do mel. Certo. E qual é o tipo de abelhas mais comum na nossa região aqui? Aqui na nossa área é uma abelha que talvez o pessoal que está nos ouvindo aí deve conhecer, é a jataí, que é uma abelha que ela consegue se adaptar em áreas urbanas, né? Por não necessitar assim, ela necessita de ocos de árvores, mas ela também consegue fazer seus ninhos em parede, em caixa de luz, por ela ser um enxame menor. E também tem assim a mandaçaia, a arapuá, que é uma abelha que o pessoal conhece muito, que é a famosa abelha que gruda no cabelo, né, que dá as mordiscadas. E aqui tem mirim, mandaçaia. Essas são as mais comuns aqui na nossa região. São as mais comuns da nossa região. Certo, Fernando, explica pra gente o que é meliponicultura. Meliponicultura é a criação de abelhas sem ferrão, diferente da apicultura, que é a criação de abelhas de ferrão. Então, ou seja, a meliponicultura é a criação de abelhas nativas do Brasil, que não possuem ferrão. Certo. Fernando, isso desperta uma certa curiosidade na gente. A abelha que não tem ferrão, tem algum motivo? Tem alguma explicação científica para isso? Então, a abelha sem ferrão, na verdade, ela tem esse ferrão, só que o dela é atrofiado. Ela não tem utilidade para a defesa, como a abelha de ferrão. Ela possui outros meios de se defender. No caso da arapuá, por exemplo, ela gruda no cabelo. Elas também usam muitas resinas que elas têm, que é o famoso própolis, né, para espantar qualquer predador ou ameaça que elas venham a ter que lidar. Ou seja, elas também têm
né, o seu ataque se ela se sentir ameaçada? Isso, na verdade, ela se defende, né? Eu penso que a abelha, assim, ela não é um animal agressivo, ela se sentindo ameaçada, aí ela vai se defender, defender o enxame, que é onde estão as abelhas novas, as futuras crias dela, mais o estoque de alimento. Então, elas necessitam se defender, espantar qualquer ameaça que para elas seja algum um fator de perigo ali, para prejudicar o enxame. Certo. E como a polinização feita pelas abelhas ajuda o ser humano? Ajuda porque 80% da nossa produção de alimento vem diretamente das abelhas, seja as abelhas nativas ou a abelha de ferrão. E sem elas, a qualidade dos alimentos de frutíferas ou qualquer outra cultura agrícola, tanto de plantações nativas ou culturas agrícolas, sem as abelhas a eficiência cai muito, tanto na qualidade do produto, do alimento, e na quantidade também, diminui muito. E tem uma certa diferença? A abelha sem ferrão tem mais eficiência na qualidade da polinização em comparação com aquelas que têm ferrão? Tem sim, porque por ter muita variedade de espécie, tem abelhas grandes, abelhas menores. No caso da jataí mesmo, que é uma abelha bem pequena, e considero ela uma abelha até populosa, ela tem acesso a flores que a abelha grande às vezes não consegue. Então, vou dar um exemplo assim, às vezes uma plantação de café, o café dá muita flor. A abelha ápice ela até poliniza, mas às vezes tem flor que nasce muito perto e ela não consegue, pelo tamanho dela, ter esse acesso a polinizar flor por flor. No caso da jataí, ela já consegue. Bacana, Fernando. E criar abelhas é um hobby que ajuda as pessoas que sofrem de depressão? É sim, tanto depressão quanto ansiedade, pessoas às vezes assim que, no meu caso, que eu sou mais tímido, ajuda bastante sim nesse tratamento, né? A abelha ela traz um conhecimento muito valioso para as pessoas, a gente começa assim a entender realmente o significado da vida, o que importa mesmo que está aqui no planeta, preservar, respeitar o próximo. É muito bacana. Meliponicultura é um hobby, pode ser considerado uma profissão hoje em dia, dá para se trabalhar em vários setores da meliponicultura. Quais setores? Educação ambiental com crianças, por conta delas não apresentar o risco, dá para a gente apresentar para as crianças, para adultos, jovens, adolescentes, até mesmo a pessoa que é mais idosa consegue ter acesso a essas abelhas sem apresentar nenhum risco. E também fazer projetos sociais, projetos em escolas. Nas escolas, né? Como criar hortas, e com isso já leva abelhas junto. E ensina a criança, a pessoa a ter mais consciência do que realmente importa para a vida. Fernando, as abelhas sem ferrão podem ser criadas nas cidades? Se sim, quais as condições? A abelha sem ferrão ela pode ser criada assim na cidade, por ela não apresentar o risco. O ideal não precisa também ter um quintal muito grande, no meu caso eu não tenho e consigo criar elas tranquilo. E é bom observar assim, se ao redor da casa tem vegetação, tem árvores, que é onde ela precisa para buscar os recursos dela, no caso o mel, o néctar, né, que é através do néctar que ela faz o mel, e também o pólen, e resinas de árvore também. Certo, você tenta conscientizar as pessoas sobre a preservação e a criação das abelhas? Você falou que trabalha com crianças, né? Então fala pra gente sobre esse trabalho de conscientizar a população. Então, geralmente todas as pessoas que eu vou conhecendo ao longo do tempo, depois que eu comecei a criar as abelhas, eu sempre tento passar esses valores, a importância da abelha, passar para a pessoa assim que a abelha não faz mal, ela não é um animal assim que vai fazer mal para a pessoa, ela só se defende, tanto as abelhas sem ferrão quanto a de ferrão. No caso assim das crianças, eu estou para fechar um projeto lá em Poços, para a gente começar a fazer esses trabalhos voluntários aí com crianças através das abelhas. Trabalho com as escolas, né? Você reside em Poços de Caldas, né? O ano passado mesmo eu consegui fazer um projeto, entrei como voluntário
E apresentei as abelhas sem ferrão para as crianças, coisas assim que eu não tive na minha infância. E hoje eu tenho esse privilégio. Talvez as crianças nem conheçam, né, Fernando? Não conhece, porque quando a gente fala em abelha, a primeira coisa que vem é se a abelha ela vai picar E o medo, né? ou se faz mel, né? E realmente a abelha é muito mais que isso. A importância dela para o planeta é manter o equilíbrio ambiental, né, para todos os seres vivos do planeta. Certo, Fernando. E há quanto tempo você trabalha com isso? Eu deve estar fazendo mais ou menos uns 4 anos e meio que eu mexo com as abelhas. E cada dia é um aprendizado. Eu falo assim que a abelha é um aprendizado para o resto da vida, porque tem meliponicultores mais experientes, que agrega muito, né, na nossa caminhada, e também pessoas que me procuram para aprender. Então é onde que eu consigo passar o meu conhecimento e estar espalhando mais abelhas para a cidade. Certo. E elas geram certo curiosidade, os vizinhos procuram, a população de Poços de Caldas que mora lá na sua cidade, as pessoas vão na sua casa para conhecer? Sim, nas redes sociais mesmo, quando eu posto alguma coisa sobre as abelhas, aí sempre aparece alguma pessoa querendo conhecer, por exemplo, querer saber como que funciona a criação das abelhas. Aí eu vou ensinando, dando os primeiros passos, vou instruindo a pessoa, e através disso eu consigo também ganhar mais uma pessoa para esse time. E isso vai espalhando de boca em boca. Aí a pessoa geralmente, quando começa a criar as abelhas, não para mais. Então, Uma certa paixão. uma certa paixão. Não tem como não se apaixonar por elas. Tá certo, Fernando. Para a gente encerrar, para quem quiser conhecer lá o seu trabalho, tem algum meio, tem alguma rede social? Como é que faz? Conta pra gente. Então, para quem quiser saber mais sobre as abelhas, até mesmo estar visitando o meliponário, porque também fica até assim melhor para estar mostrando as abelhas ali pessoalmente. É só me procurar no Facebook, né? É Guilherme Zucato. E também tem Instagram, mas pelo Facebook é mais fácil. Aí pode passar o... Pode passar. Aí, assim, pode também ligar no meu celular, é 991 32 27 81. É só me chamar no WhatsApp também, ou mais fácil pelo Facebook. Aí a gente conversa e marca certinho uma visita, e o que eu puder fazer para as abelhas, eu vou fazer. Se alguma escola, agora com esse tempo de pandemia é mais difícil, a gente sabe, mas se alguma escola quiser fazer algum trabalho, levar as crianças para conhecer, pode também. Pode também. Inclusive, assim que normalizar as coisas de novo, nesse lugar lá em Poços que eu vou fazer o projeto, a gente vai estar levando as escolas para estar conhecendo, porque lá é um lugar assim de área verde, então fica bem melhor para estar mostrando as abelhas. Eu já estou construindo um meliponário lá com meu amigo Luciano, né? E a hora que der tudo certo, a gente vai estar começando a divulgar os projetos e trazer as crianças para perto das abelhas. Tá certo. Quando começar esse projeto, você nos avisa para a gente acompanhar esse trabalho bacana que você faz. Com certeza, eu agradeço. Tá certo? Fernanda, muito obrigado por essa disponibilidade de vir aqui e falar sobre o seu projeto tão importante. Nossa, eu que agradeço pelo espaço, agradeço a todos os ouvintes da rádio aqui também. E quem quiser se interessar sobre as abelhas, é só me procurar que vou dar todo o suporte possível. Tá certo. Nós conversamos com o Fernando Zucato, ele que falou aí sobre a criação de abelhas sem ferrão.